Então, exercício 10, a gente tem que resolver essa equação, que novamente é uma equação linear, tá? E a gente nota aqui que a gente, para obter o fator integrante, tem que normalizar esse coeficiente, tem que ser igual a 1, né? E como x² mais 1 é sempre diferente de zero, então a gente pode simplesmente dividir essa equação por x² mais 1, ok? Então fica x sobre x² mais 1, y igual a 1 sobre x² mais 1, ok? E então, quem é o nosso fator integrante? O fator integrante é e na integral desse coeficiente que acompanha o y aqui. Então é e na integral de menos x sobre x² mais 1 dx. Essa integral é tranquila, tá? Ela segue por substituição, fazendo u igual a x² mais 1, a gente tem que du é igual a 2x dx. Então, só multiplicando aqui por 2 e dividindo aqui por 2, a gente tem que, então, isso é menos 1 meio, a integral 2x dx é du, e x² mais 1 é u. Então, isso é menos 1 meio do ln do valor absoluto de u, só que u é x² mais 1, que é sempre positivo, então não precisa de valor absoluto. E então, só ajeitando aqui, colocando menos 1 meio para dentro, a gente vai ficar que isso aqui é ln de x² mais 1 na menos 1 meio, tá? E, portanto, o fator integrante vai ser e na ln de x² mais 1 na 1 meio, que vai ser simplesmente x² mais 1 na menos 1 meio, tá? Então esse é o fator integrante, sem constantes, porque a gente só quer um fator integrante, tá? Então, multiplicando essa equação por esse fator integrante, a gente chega que, bom, x² mais 1 na menos 1 meio, poderia ter escrito também como 1 sobre raiz de x² mais 1, mas tanto faz nesse caso. Então, vezes y' menos x sobre x² mais 1 multiplicado por x² mais 1 na menos 1 meio, vezes y. Tá? Isso aqui, pelo que a gente espera, tem que ser igual a x² mais 1 na menos 1 meio vezes y derivada. Tá? O que vai acontecer aqui? A derivada disso vai ficar menos 1 meio vezes isto daqui na menos 3 meios, tá? Vezes 2x. Vamos ver se é isso que acontece aqui. Então, aquele menos 1 meio com o 2x vai ficar menos 1 simplesmente. Então, ficar menos aquele x sobre x² mais 1. Agora, isto daqui pode ir para baixo multiplicando na menos 1 meio. Então, 1 mais 1 meio dá 3 meios. Vezes o y aqui, então um dos termos está certo. E então, isso aqui vezes y' o outro termo está certo também. Então, isso aqui está correto. E a gente sabe que isso daqui tem que ser igual, então, a isto daqui multiplicado pelo fator integrante. Então, é x² mais 1 na menos 1 meio sobre x² mais 1. Que é simplesmente, tá, isso aqui é 1, né, então isso aqui vai ficar x² mais 1 na menos 3 meios, ok? Então, realizando a integral aqui, a gente sabe que a integral disso, isso aqui de dentro é igual à integral disso daqui, né? Então, a gente chega aqui x² mais 1 na menos 1 meio y é igual à integral daquele cara ali, x² mais 1 na 3 meios dx. Essa integral aqui não é tão trivial assim, tá? Mas ela pode ser
calculada utilizando substituição trigonométrica. Tá? Eu vou só reescrever isso aqui de uma forma um pouco diferente. 1 sobre x² mais 1 na 3/2 dx. Tá? Agora, a gente se pergunta, tá? Quando tem x² mais 1, no caso que é 1 ao quadrado, ou seja, a soma de dois quadrados, isso deve lembrar a gente o teorema de Pitágoras. Tá? Então, por conveniência aqui, vamos desenhar um triângulo retângulo, tá? Com um ângulo θ aqui. E vamos pensar onde a gente acha uma expressão 1 mais x² nesse caso aqui. Tá? Ou melhor, a raiz de 1 mais x² por causa desse 1/2 aqui, que vai ser mais simples pra gente. Né? A gente sabe que para ter aqui 1 mais x² na raiz quadrada, a gente tem que ter 1 aqui, ou x aqui, ou o contrário. Tá? Ou seja, para o teorema de Pitágoras valer. Tá? E o que a gente tem que fazer agora, na verdade, é duas coisas. Uma, escolher esses lados aqui de forma que seja simples expressar o integrando como uma função trigonométrica de θ, ou seja, escrever 1 sobre x² mais 1 na 3/2 de forma fácil, mas também achar uma maneira de ter um diferencial dx em função de θ que vai ser tranquilo de calcular também. Tá? E para isso, tá, tem a seguinte possibilidade. Tá? A gente sabe que qualquer coisa envolvendo essa raiz aqui não vai ser simples de diferenciar depois. Então a gente tem que envolver os dois lados. Tá? E o que a gente sabe que envolve os dois lados é a tangente de θ. Tá? E sabendo que tem que ser 1 e x nesses dois lados aqui, qual é a escolha mais simples? Tá? A escolha mais simples é que o x esteja no numerador, porque a gente vai ter x sobre 1, que vai ser simplesmente x, que é bem mais fácil de diferenciar do que 1 sobre x, ok? Então, cateto oposto sobre hipotenusa, sobre cateto adjacente, a gente pode definir isto como x e isso como 1. Dessa forma, a tangente vai ser x sobre 1, que é simplesmente x, e derivando implicitamente em relação a x, a derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ, aqui dθ, é igual à derivada do x, 1 vezes dx. Então a gente tem uma expressão aqui para o diferencial dx em função de dθ, que é tranquilo, não é nada muito mirabolante. Tá? Então a gente já tem o nosso dx. Agora a gente tem que expressar 1 sobre isto daqui em função de algo simples deste triângulo aqui. Tá? E a gente nota que 1 sobre essa raiz aqui, a gente pode usar o cosseno, que é 1 sobre esta raiz. Tá? Então, a gente vê que o cosseno de θ é 1 sobre a raiz de 1 mais x², ou x² não 1/2. Só que o que a gente quer é isso aqui na terceira potência. Então, cosseno ao cubo vai ser isso aqui ao cubo, que é exatamente o que a gente quer, que é 1 sobre 1 mais x² na 3/2. Tá? Então a gente expressou agora tudo em função de θ. O que vai acontecer então? dx a gente viu que é secante ao quadrado de θ dθ. E este integrando aqui é isso vezes o cosseno ao cubo. Ok? Então só colocando ele aqui, vezes cosseno ao cubo de θ dθ. Só que lembra que a definição da secante é 1 sobre o cosseno. Tá? Então, secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, isso é cosseno ao cubo sobre o cosseno ao quadrado dθ. O nosso cosseno de θ aqui é 1 sobre isso daqui, isso nunca se anula, então não tem problema. Então, isso é simplesmente a integral do cosseno de θ dθ. Isso é simples, a gente está simplesmente integrando um cosseno, só que dessa vez na variável θ. Então, a integral do cosseno é seno de θ mais uma constante. Mas quem é seno de θ? A gente olha nesse triângulo aqui. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de θ é x sobre a raiz de 1 mais x ao quadrado.
mais uma constante. Então, essa integral aqui avalia para esse resultado daqui, ok? Então, prosseguindo no cálculo, a gente chega que isso é x sobre... Eu vou escrever aqui 1 mais x quadrado na 1/2, mais uma constante. Vou apagar esse lado para ter espaço. Então, daqui segue que, dividindo por este valor aqui, a gente vai ter que isso é x sobre 1 mais x quadrado na 1/2 dividido por x quadrado na 1/2 aqui na menos 1/2, a gente dividiu, mais c dividido por x quadrado mais 1 na menos 1/2, tá? A mesma coisa, 1/2 menos 1/2, isso aqui vai virar 1, ok? Então isso aqui é simplesmente x. E isso daqui a gente pode subir com uma raiz quadrada. Então vai ficar aqui x mais c multiplicado pela raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. E, portanto, aqui a nossa solução é x mais c multiplicando 1 raiz de 1 mais x ao quadrado. E está resolvido o problema.